Bom, vamos chamar agora o João Drummond. Vamos colocar aqui a apresentação dele. E daqui a pouquinho a Monique e o Vitor vão estar passeando de novo aí, hein? Fiquem espertos. Pronto. Seja bem-vindo, João. Ótima apresentação. Olá. Bom dia. Prometo ser breve aqui para vocês poderem almoçar. Tem a mim mais uma ainda. E eu botei até um alarme aqui, senão o pessoal lá em cima vai me bater qualquer hora se eu passar do tempo. Bom, eu sou o João Drummond, sou CEO da Crowley. E eu vou falar um pouquinho aqui um pouco sobre coleta de dados e sobre a nossa operação de consulta de passagem aérea. Falando um pouquinho sobre a Crowley, a gente surgiu em 2017. A nossa empresa surgiu com o intuito, né, de fazer capturas de dados. Então, Crowley, né, vem do nome Crawler, para quem conhece. No ano passado eu dei uma palestra sobre isso, sobre crawlers e scrappers. E aí, então, a gente começou fazendo, né, coletas de dados em sites de seguradora, né, para fazer cotação de preço de seguro e coisas do tipo. Então, a gente foi seguindo até que a gente chegou na frente de passagem aérea, que hoje é nosso carro-chefe. Eu sou técnico, né, apesar de eu ser o CEO da empresa, eu sou técnico, então se essa apresentação, eu vi que a anterior estava bonitinha, cheia de coisa, a minha não está não. Então, se tiver alguma coisa fora do lugar, é porque eu sou técnico, leva a mal não. Vou passar um pouquinho aqui, explicando o que a gente faz, né? Então, tarefas repetitivas de coleta e preenchimento de dados podem ser automatizadas mesmo parcialmente. Então, basicamente, você tem uma coleta, um trabalho ali manual de coleta de dados em algum site, em algum lugar. A gente consegue fazer esse trabalho através de RPA, né? O Robotic Process Automation. Então, é uma coisa que a gente faz lá também. Então, a gente agiliza as empresas que fazem trabalho manual, né? E a gente consegue fazer algumas coisas através de robôs. Então, salva muito tempo das pessoas que fazem isso manualmente para que elas possam fazer análise dos dados e na coleta em si. E a gente também entende que é extremamente trabalhoso coletar milhões de informações manualmente em variados sites. Então, se eu preciso fazer a coleta ali de, por exemplo, preço de e-commerce, preço de imóveis em diversos sites. Então, é uma coisa bastante complexa de se fazer. É uma coisa manualmente, hoje em dia, ninguém faz isso, né? A não ser que seja de extrema baixa escala. Então, a gente também atua nessa frente com web crawling e web scrap, né, que hoje é o que a gente mais faz na Crowley. E aí, eu queria trazer para vocês aqui também, eu acho que, né, o Danilo falou, o Henrique aqui também citou, a gente vê a parte de análise de dados, até chegar na parte de ter modelos ali para trabalhar e para gerar insights, né, tem toda uma hierarquia, todo um trabalho feito, toda uma necessidade. Então, a gente tem a parte de otimização, a parte de agregar os dados, né, de transformar, a parte de coletar em si. Então, é uma cadeia gigante de dados para que a gente consiga chegar realmente em dados o suficientes e bons o suficientes para análise e criação de modelos, né? Então, existe toda uma gama de trabalho aqui. Então, por exemplo, o Henrique aqui citando, o Fernando, desculpa, citando, que a gente, que lá na Ambev eles têm uma quantidade enorme de pessoas trabalhando para gerar os insights, né, gerar as informações que eles precisam na parte de IA. Então, é todo um trabalho. A gente atua na parte de baixo, na base da pirâmide, né? Então, a gente passa na parte da coleta dos dados e aí a gente, então, gera milhões, bilhões de dados para que as empresas consigam analisar ou que, né, seja feito aí um trabalho de RPA. Então, a gente atua bem nessa base. Então, existe toda uma gama de trabalho para toda a cadeia e a gente resolveu atuar na parte da coleta. E aí, então, né, a gente está falando aqui que, voltando nesse ponto, é extremamente trabalhoso coletar milhões de informações. Então, imagina se a gente coletasse bilhões de informações, né? Então, a gente está falando aqui do que a gente faz com passagens aéreas, né? Então, a gente faz a coleta mensal de mais de 1 bilhão de consultas feitas de passagem aérea. E como que a gente faz isso, né? Vou explicar um pouquinho da nossa operação aqui. E aí, falando de novo que eu sou técnico, essa apresentação inteira eu demorei 4 horas para fazer. Essa animação eu demorei 3. Então, espero que vocês gostem. O próximo slide vai dar drift nos aviãozinhos, ó. Olha o drift. Então, vou contar um pouquinho sobre essa operação aqui de passagem aérea. A gente hoje tem robôs para todas as principais companhias aéreas brasileiras e algumas internacionais.
A gente faz 30 mil requisições, né, 30 mil consultas por minuto, somente de consultas de passagem aéreas, 1,7 milhão por hora e 40 milhões por dia. Isso daí dá 1,2 bilhões por mês, mais ou menos. A gente trafega aí um pouco acima de 10 terabytes por mês, né, da parte de consulta apenas. Então, é um volume, né, bastante considerável de dados, né? Então, a gente tem hoje uma equipe que trabalha exclusivamente nesse projeto e elas ficam por conta aí de tratar os desafios que vêm pela frente. Então, muitas vezes, né, as companhias aéreas mudam o site ou surge ali um bloqueio, alguma coisa que a gente precisa tratar para conseguir, né, fazer a coleta nesse volume todo. Então, a gente entende, né, que algumas vezes é relativamente fácil fazer uma coleta, né, de pouco volume, mas no nosso caso a gente faz coletas realmente bastante relevantes, então os desafios são um pouco maiores. E vale também salientar que as nossas buscas são todas em tempo real, né? Então, a gente faz um tempo de resposta de 8 segundos, mais ou menos. Então, a gente atende alguns clientes da área de milhas aí, o tempo de resposta para eles é muito importante. Quando você vai lá no site, né, de uma empresa dessa de comprar milhas, né, de comprar passagem por milhas, você está lá fazendo a pesquisa, os robôs que vão buscar a passagem aérea para a empresa poder passar o preço para você são nossos. E a gente precisa entregar isso rápido, porque senão quem está ali no site comprando não vai ficar esperando 30 segundos para, né, terminar a cotação. Então, muitas vezes demora um pouco mais, mas em geral o nosso tempo de resposta é de 8 segundos. Então, às vezes se você entrarem lá demora um pouquinho, vocês vão ver que demora um pouquinho porque os robôs estão fazendo o trabalho deles e buscando a informação em tempo real. Alguns serviços adicionais que a gente tem, né? Então, para a gente conseguir ofertar aí as partes das consultas, não adianta eu só entregar a consulta e nosso cliente não conseguir, né, vender. Então, a gente automatizou parte do processo de emissão de passagem aérea. Então, dentro das companhias aéreas, a gente tem a parte também de emissão, né? Então, parte desse processo está conosco. Consultas de alterações de voo. Então, um voo foi vendido. Vocês compraram uma passagem na empresa de milhas e eles precisam confirmar se aquele voo teve alteração de horário para passar para vocês, né, para informar que houve alguma mudança. Então, tem robôs que também fazem isso, ficam 24/7 ali, analisando se as passagens foram alteradas. A gente faz verificação de contas, então para as pessoas que vão vender as milhas, né, a gente também tem essa parte da verificação, se as contas são legítimas, se tem milha suficiente, então a gente também atua nessa frente. A consulta de taxas do aeroporto, então tudo essa frente aí, né, de parte dos impostos e taxas, a gente também tem robôs para isso e faz emissão de bagagens. Então, eu vejo que, né, é um serviço bastante completo que vai além das consultas. O grande volume de dados está realmente nas consultas, mas existe toda uma gama aí de serviços adicionais. E alguns serviços técnicos por trás disso aqui, né? Então, a gente tem serviço para mimificar aí o comportamento humano, né? O que é isso? Tem que copiar o que uma pessoa faria dentro de um site para que o robô consiga fazer o trabalho dele de coleta de dados sem bloqueios. A gente tem que criar sessões para fazer acesso. Então, cada serviço desse daqui são serviços particulares, existe toda uma frota aí de servidores para cuidar de cada um desses serviços. Tem uma parte de orquestrador aí de CAPTCHAs, então a gente faz a parte de quebra de CAPTCHA quando existe. Então, muitas pessoas aí até perguntam, esse é um tema um pouco, às vezes traz umas perguntas, né, sobre essa questão de quebra de CAPTCHA, mas a gente também tem uma frota de robôs para fazer isso. Gerenciador de proxy, gerenciador de dados sensíveis. Então, quando a gente recebe dados, por exemplo, né, de login e senha, então a gente tem que guardar isso em algum lugar. Na maioria das vezes a gente não armazena do nosso lado, a gente pega, né, a gente recebe uma chamada por API, normalmente, né, os nossos robôs funcionam dessa forma, e quando a gente precisa de login e senha, geralmente o nosso cliente que nos manda esse login e senha, né? Então a gente não armazena isso em lugar nenhum, e essa informação some depois de utilizada. Então, mas quando a gente precisa armazenar alguma coisa mais sensível, a gente tem gerenciador de dados sensíveis, né? Diversos logs e dashboards para manter a operação funcionando, né, e tudo, a gente conseguir olhar que está tudo certinho, se der algum BO ali a gente consegue resolver. E por fim, o monitoramento contínuo, né? Então, esse monitoramento contínuo são outros robôs que ficam perguntando se os nossos robôs estão funcionando. Então, a gente tem aí um outro serviço que fala, olha, vamos ver se a passagem de Belo Horizonte para São Paulo
está funcionando, está me gerando resultados válidos. Então, os robôs eles ficam fazendo essa pesquisa e eles olham nas companhias aéreas se os robôs continuam funcionando. E se não estiver funcionando, a gente recebe um alerta, né, e a gente já prontamente tenta resolver isso daí. E aí, falando um pouco, né, sobre infraestrutura, a gente hoje trabalha com a AWS e Google Cloud. Então, são as duas provedoras aí de cloud que a gente escolheu. A gente agora está até migrando um pouco mais para o Google Cloud. Aí depois, se alguém quiser bater um papo sobre isso, né, não vai ter, infelizmente não tem tempo para perguntas, mas se alguém quiser bater um papo depois, vou deixar meu e-mail, também podem procurar aí. A gente conversa um pouco mais em detalhes de como é que funciona a parte técnica. E o que a gente usa basicamente aqui, né, são diversos serviços. Então, até como o pessoal aí, uma das outras, né, palestras aí explicou, a gente tem uma gama, né, de soluções dentro dos provedores de cloud para a gente conseguir chegar no ponto onde funciona esse trabalho de coleta de dados. Então, novamente, a gente não está falando da parte de análise, a gente está falando da parte de coleta dos dados apenas. Então, existe todo um mundo aí, né, só para a parte das coletas. Tudo que eu falei aqui, né, a gente tem essa parte das coletas, da operação 24/7, a gente precisa de suporte, a gente precisa de plantonistas técnicos, plantonistas, né, de suporte, para a gente conseguir manter essa operação. E aí, é uma operação que, quando ela para de funcionar, né, como eu expliquei, os nossos clientes eles param de vender. Então, eles não conseguem mais vender milhas. Basicamente, hoje o mercado aéreo, né, de milhas, ele passa quase todo com a gente. Então, se a gente para de funcionar, esse mercado todo para de vender. Então, né, é uma operação que a gente tem que ter bastante cuidado, aí, 24/7, para manter no ar. Então, eu como técnico, né, muitas vezes aí 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, a gente tem que resolver problema no domingo para poder manter esse negócio funcionando. Eu acredito que seja boa parte das pessoas aqui, das pessoas técnicas, né, acabam que tem uns BO desse aí para resolver. Eu lembro até que no ano passado eu estava viajando, em outubro, tem mais ou menos um ano aí, exato. Estava viajando e deu um BO enorme, que precisou ser resolvido. Eu fiquei 2 semanas onde eu estava viajando, sem fazer nada, sem sair do hotel. Fiquei no hotel a todo tempo trabalhando para resolver o BO. Então, assim, muitas vezes acontece esse tipo de coisa. E aí, quando a gente está falando da parte de coleta, que a gente nem sempre, né, tem o domínio do outro lado. Então, o site muda sem me avisar. Eu não sei que o site mudou, né? Os nossos robôs eles vão fazer a coleta dos dados e o site, né, ele está buscando uma informação, ele sabe que o site funciona A, B e C, eles foram mudar o site, então a gente não consegue mais buscar informação. Então, quebra aquele robô e a gente precisa agir rapidamente para resolver, né? Então, beleza, né? Dito isso tudo aqui, né? Só para um simples serviço de consulta de passagem aérea, né? Então, o cliente chega para a gente assim, só quero um servicinho aí para fazer consulta de passagem aérea. Então, é só a parte da consulta, nem estou fazendo nada de ar. É só consulta. Então, a gente entra aqui na parte do meme do pastel, né? Que é me ver 2 pastel e um caldo de cana, né? E aí, o mais interessante é isso aqui, ó. O sabor eu escolho depois de estiver pronto. Então, é o que acontece muito com a gente. Né? A gente vai... O pessoal acha que é um simples serviço, eu vou fazer uma coisinha ali, só um robozinho. Cara, nem sempre, né? Existe toda uma gama por trás do que a gente faz. E vale muito para todo mundo de dados, né? Para as várias áreas. Então, parte de IA. Né? Não é, faz só um modelinho aí, é só um IAzinho. Bota o finalzinho de um diminutivo que está tudo certo, vai ficar até mais barato. Não é assim, né? Então, é só trazendo esse ponto. Então, né, voltando, a gente trabalha nessa parte de baixo, da base da pirâmide, na parte da coleta, e ainda assim tem muito trabalho. Então, né, eu acredito que tenha muita gente... Quem aqui é técnico, né, e trabalha na área de dados? Técnico de dados. Metade. Legal. Eu estou no evento de dados, né? Quem diria metade está trabalhando na área de dados? Então, eu acho interessante porque vocês passam por isso, todo mundo passa por isso. Chega o cliente de você, seja um cliente interno, seja realmente, né, um cliente externo, o cliente vai viajar. Não, porque eu tenho aqui os preços de um lado, tem o e-commerce, eu preciso prever quando alguém vai comprar o produto. Não, mas é rápido, né? Que você faz rápido. Sim, claro que eu faço rápido. Então, assim, né, acho que todo mundo passa por isso. E é importante, né, eu mostrei essa operação, né, bastante complexa aí, para mostrar o qual o nível, né, de trabalho técnico que a gente precisa para conseguir colocar tudo isso aqui no ar. Então, né, quando chegar um cliente para vocês aí pedindo um pastel sem sabor,
você já tem, é bom você ter guardadinho a massa de pastel, para você entregar um pastel de fato, né? Porque acho que fica mais fácil. Bom, acho que é isso. Eu adiantei o tempo aqui, dei uma corridinha, porque tá atrasado, senão ninguém almoça também. Então, muito obrigado a todos aí. Dúvidas, me chamem.